Yeshua pré-existiu somente nos planos e propósitos do Pai Celestial. Antes de começarmos este estudo, deixamos claro que Yeshua, Jesus, é o Messias prometido na lei, nos Salmos e nos Profetas, Antigo Testamento, e também o Cordeiro de El que tira o pecado do mundo. João 1:29. O movimento messiânico nazareno reconhece que existem pessoas sinceras e virtuosas em diversas correntes cristãs. Nosso intuito é apenas apresentar a visão oficial de nossa organização religiosa, em conformidade com o artigo 5º da Constituição Federal de 1988, em seu inciso 6º. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Mesmo exercendo nosso direito à liberdade religiosa, temos ciência de que os leitores também são livres para concordar ou discordar do conteúdo que será apresentado a seguir. A grande maioria da cristandade partilha da crença de que o Messias teve uma vida passada no mundo celestial antes de descer à Terra, tendo pré-existido como a segunda pessoa da Trindade, de acordo com a ótica trinitária, ou como um arcanjo ao lado do Criador do Universo, segundo a ótica da organização religiosa Torre de Vigia. Estas duas correntes teológicas, segundo a visão do movimento messiânico nazareno, dão significados literais a muitas passagens bíblicas que, na verdade, possuem sentido figurado. Tais passagens bíblicas, quando interpretadas literalmente, acabam por tornar o texto bíblico ininteligível e contraditório. Ao lermos a Bíblia Sagrada, levando em conta a formação cultural e religiosa de seus escritores originais, chegamos à segura conclusão de que o Messias pré-existiu somente nos planos e propósitos do Pai Celestial, que por sua onisciência anuncia o fim desde o princípio, Isaías 46:10, e chama as coisas que não são como se já fossem, Romanos 4:17. Nos próximos slides, veremos 3 passagens bíblicas que nos apresentam o real sentido da pré-existência do Messias, em plena harmonia com tudo o que estava escrito sobre ele na lei, nos Salmos e nos Profetas, Antigo Testamento. Homens israelitas, escutai estas palavras: a Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus, entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. Atos capítulo 2, versículos 22 a 23, Bíblia Almeida Corrigida Fiel. O texto grego de Atos 2:23 nos traz a palavra prognosei, cuja definição é presciência, segundo o dicionário Strong's Concordance. O texto grego de Atos 2:23 pode ser consultado no site Bible Hub através deste link destacado em azul. Basta copiar este link e o colar na barra de pesquisa para ser direcionado ao site e à citação. O Dicionário da Bíblia de Almeida, Sociedade Bíblica do Brasil, 1999, página 131, define presciência como capacidade de conhecer o futuro, citando inclusive o livro de Atos 2:23. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos, por amor de vós. 1 Pedro
capítulo 1, versículos 18 a 20. Bíblia Almeida Corrigida Fiel. O texto grego de 1 Pedro 1,20 traz a palavra prognosmeno, cuja definição é saber de antemão, segundo o dicionário Strong's Concordance. O texto grego de 1 Pedro 1,20 pode ser consultado no site Bible Hub através deste link destacado em azul logo abaixo. Basta copiar este link e o colar na barra de pesquisa para ser direcionado ao site. O Messias foi conhecido pelo Pai Celestial antes mesmo da fundação do mundo, mas isso não quer dizer que ele já estava com o Pai no céu. Ser conhecido não é o mesmo que existir literalmente, visto que o profeta Jeremias foi conhecido pelo Eterno antes mesmo de ser formado no ventre de sua mãe. Ver Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Yehoshua, Jesus, foi identificado como o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 13, 8. E de modo algum poderíamos interpretar literalmente tal passagem bíblica. Todos os eventos da vida de Yehoshua, o seu nascimento, ministério, morte e ressurreição, já estavam registrados na magnífica onisciência do Pai Celestial. As 3 passagens bíblicas anteriormente apresentadas neste tópico estão em plena harmonia com este conceito e não contradizem a lei, os salmos e os profetas. Por vezes, os escritores da Bíblia narravam eventos da vida do Messias como se já tivessem acontecido, quando, na verdade, estes eventos se cumpririam muito tempo depois. Ver Salmo 110, versículo 1, Isaías capítulos 53, 49, 42 e Daniel capítulo 7, versículos 13 a 14. Estes são apenas alguns exemplos, existem outros exemplos descritos na Bíblia, que na verdade demonstram que a pré-existência do Messias não pode ser entendida de forma literal, pois se nós entendermos a pré-existência do Messias de forma literal, muitas passagens bíblicas começam a entrar em contradição. O texto bíblico passa a ficar contraditório e ininteligível. A pré-existência do Messias não pode ser interpretada de forma literal, pois todos os eventos da vida do Messias já estavam registrados na onisciência do Pai Celestial. O nosso Pai Celestial, ele é tão poderoso e ele possui, e por possuir o atributo da onisciência, ele é capaz de anunciar o fim desde o princípio. E o nosso Pai Celestial também chama as coisas que não são como se já fossem. Nós ocidentais devemos ter em mente que a Bíblia Sagrada foi um livro escrito há milênios atrás por autores não ocidentais e num idioma não ocidental, hebraico. Por causa disso, corremos o risco de interpretar equivocadamente as inúmeras expressões idiomáticas contidas na Bíblia, visto que a forma como expressamos ideias e sentimentos pode variar de um idioma para outro. Até em um mesmo idioma, podemos encontrar expressões idiomáticas que podem ter um sentido completamente diferente, dependendo de quem as ouve. Por exemplo, a expressão propina é uma palavra relacionada à corrupção no Brasil, mas em Portugal significa mensalidade, um valor pago mensalmente por um produto ou serviço. Se em nosso idioma encontramos significados diferentes para uma mesma palavra, quanto mais em um idioma completamente diferente do nosso, como é o caso do hebraico. Por mais difícil que seja, devemos nos esforçar para interpretarmos a Bíblia com lentes hebraicas,
e não de acordo com nossa cultura ocidental. Que a paz do Eterno seja convosco.